pessoal, começando aqui mais um podcast Café Quente, agradecendo a todos que têm nos assistido, têm compartilhado nosso conteúdo, têm interagido conosco. Queria fazer mais um pedido, fazer um pedido mais uma vez, né, na verdade, que quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Café Quente Podcast, que se inscreva, que acione o sininho, que dê um joinha, que isso é importante para que a gente nosso conteúdo possa ter mais visualizações e a gente possa continuar nosso trabalho de forma independente. E também quem não nos segue ainda no Instagram, esse é bem facinho, é @RogérioCafeteira. Tá? Então, colabore conosco e muito obrigado pelo prestígio que vocês têm nos dado. O nosso convidado de hoje aqui é ex-deputado, ex-secretário, um ícone da política maranhense, tem uma história grandiosa para mim e muito honrada. E, infelizmente, hoje ele não é deputado. Foi, na minha opinião, uma grande perda da nossa bancada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gastão Vieira. Tudo bem? Rogério, muito obrigado por você atender um sonho meu de consumo, não é? Eu queria vir no Café Quente. Eu acho que você é uma pessoa que está abrindo oportunidades para que a gente possa conversar sobre coisas que não têm um valor imediato. Quem não tem mandato perde um pouco do valor imediato. Nós vamos conversar um pouco para o futuro. Eu via como você conduzia seus programas. Portanto, o meu sonho de consumo era estar como eu estou hoje aqui com você no Café Quente. Gastão, para mim é uma honra, porque assim, você é um político que eu tenho uma grande admiração. Fizemos campanha juntos, fizemos dobradinha juntos. Eu lhe acompanhei em Brasília, a sua atuação parlamentar. Eu tenho dito isso algumas vezes. Infelizmente, o modo de fazer política mudou, né? Assim, eu acho que houve um marco nessa mudança, que foi a questão do orçamento secreto. O orçamento secreto ele criou não sei se o termo é o mais adequado, mas uma forma de comercialização muito grande dos votos. Porque, infelizmente, hoje não basta você ter uma grande atuação parlamentar. Nós temos bons parlamentares, com boas atuações, mas se eles não tiverem uma grande estrutura para a campanha, todo o trabalho que eles fizeram lá não vai valer de nada, eles não se elegem. Eu acho, Rogério, que você dá a oportunidade, e eu não vou perdê-la, da gente contextualizar um pouco isso. Quando eu cheguei na Câmara em 95, meu primeiro mandato como federal, a palavra de ordem para qualquer deputado era orçamento impositivo. O sonho que nós, como deputado, tínhamos é que o dinheiro que tivesse no orçamento destinado para emendas que eu indicasse, esse dinheiro saísse todo. Porque normalmente ele saía a metade. Quando você tinha prestígio, ele saía a 70%. Mas para você liberar todo, você precisa ser amicíssimo do ministro que autorizava. Então, esse era o grande sonho. Isso muda a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro, em que o Bolsonaro, sentindo-se ameaçado por um pedido de impeachment, as coisas estavam muito feias para ele chama o Arthur Lira, que tinha acabado de se eleger presidente da Câmara, chama o Ciro Nogueira, que era senador, mas um cara com uma capacidade de articulação enorme, e pede apoio deles para não sofrer um processo de impeachment. Eu lembro que a Câmara deu várias demonstrações de como evitar um processo de impeachment. Nós evitamos 3 contra o Temer. 3 contra o Temer. Logo após o de Dilma, que favoreceu o Temer escapou de 3. O Bolsonaro sabia que tinha alguma coisa em torno de orçamento para você conseguir isso. E o Ciro Nogueira, junto com o Arthur, fala: ó, se o senhor estabelecer uma quantia anual para estar na LDO, depois no orçamento da União, que vai ser destinada exclusivamente para atender os parlamentares, a gente pode fazer uma conversa boa.
Bolsonaro topa e o Ciro, muito inteligente, disse, mas eu quero executar. E o Ciro vira chefe da Casa Civil de Bolsonaro. E aí é que surge, em primeiro lugar, esse, vamos dizer, 30 bilhões todo ano para ser distribuído para os deputados. 30 bilhões todo ano para ser distribuído para os deputados. Mas distribuído assim, você tinha que mandar projeto, o Ministério examinar. Aí, quando o Arthur Lira pega o gosto pela coisa e o mecanismo, ele passa de 30 para 40 com uma vantagem. Não precisava dizer quem estava indicando, não precisava dizer para que município estava indo e nem precisava prestar contas. Então, isso, Rogério, altera completamente. Todas as pessoas dispunham de recursos para comprar o que já era teu e você muitas vezes não tinha para manter o que você não queria perder. E nesse choque, muita gente desistiu da campanha por absoluta inviabilidade financeira. Eu acho que essa história precisa ser contada, porque nesse momento ela frequenta os jornais com as atitudes do ministro Flávio Dino, basicamente em cima do Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, e em cima do Valdemar da Costa Neto. Mas você conta uma história. Isso é um divisor de águas a partir do momento que os deputados passam não apenas a mandar um orçamento, um pedaço deles, mas tirar desse pedaço qualquer tipo de verificação, de prestação de conta, a famosa emenda PIX. É isso que eu ia falar. Tem até um apelido de emenda PIX. Emenda PIX, porque era... Porque é direto. Gastão, tu lembras, quando tu era deputado, que eu ainda acompanhei meu tio no último mandato dele, senador. Eu me lembro, assim, a dificuldade que a gente tinha com as emendas. Sim. Era um valor menor, dificilmente você conseguia liberar tudo. Eu lembro até da diferença de ser líder. Quando era líder era outra coisa. Tinha mais um pedaço, tinha mais um pedaço líder. E tu liberava tudo. Mas mesmo assim, existia um protocolo para que fosse feito isso. Sim, você tinha de ter projeto, mandar para o Ministério examinava. Tinha prefeito que nem gostava muito de emenda dava federal. Trabalho. Porque dava trabalho. Gastão, tu lembra disso? Eu tenho um prefeito de uma cidade minha, que eu nasci, Guimarães, que tinha essa tese. Não, deputado, não me dê emenda, que isso dá muito trabalho. Eu não quero saber de trabalho. E aí eu lembro que na época, que o Cafeteria queria que eu fosse candidato na primeira vez a federal. Eu mudei por uma leitura de cenário que eu achei que quando a Rosana voltou, fortaleceu a base dela, que estava enfraquecida. Mas fortaleceu, aí eu já comecei a me botar lá no rabo da fila, digo, não vou de estadual. E tu era do mesmo partido nosso, tu era do PMDB, né? Tu era não, depois eu era do PMDB. Mas disputei pelo PMN. Sim. Junto com o Eduardo Braide. Junto com o Eduardo Braide. Porque aí eu mudei para estadual. Eu também mudei, Rogério. Eu fui pro aquele que era do Colo, eu e Paulo Marinho. Como era o nome do partido? Era do Colo. O Colo era... Eu vou me lembrar, durante a conversa com ele, eu também mudei de partido para poder me reeleger deputado estadual, senão não tinha ido. Era PMN? Não era... Não, era o do Colo. Olha, pior que eu assisti há pouco tempo aquele documentário do Colo, e fala do partido e eu não estou lembrado agora. Mas nós vamos nos lembrar durante a conversa. O fato importante é que esses pequenos partidos passaram a ser uma válvula de escape contra as grandes figuras dos grandes partidos que manipulavam os votos, todos no sentido que eram sempre bem votados. Sim. Você podia ir como suplente, mas como titular era bem mais complicado. Gastão, tu foste também secretário de Educação, né? Eu fui secretário de Educação no primeiro governo Rosiana, aliás, sacrifiquei o meu primeiro mandato de deputado federal. Eu estava doido para ir para a Câmara e tal. E ela me exigiu que eu ficasse aqui. Foi muito bom para mim, para o meu futuro, porque eu fui até ministro, presidente do FNDE, com tudo que eu aprendi quando era secretário de Educação. Aquele foi meu grande aprendizado, né? Então, depois eu fui secretário de Planejamento de Lobão, depois eu fui secretário de Planejamento de novo de Rosiana. Então, eu fui 2 vezes
planejamento e fui uma vez educação. Gastando o governo de Cafeteira, tu era deputado estadual? Sim, deputado eleito com Cafeteira. Rogério, se você permite, eu gostaria de te recordar uma coisa. Será que é o que eu vou te perguntar? Não sei, eu quero colocar um fenômeno político que as pessoas não estão se lembrando nessa eleição que nós estamos vivendo em 2026. No Maranhão, as lideranças políticas populares eram as únicas capazes de derrubar uma oligarquia. Sarney derruba uma oligarquia do viturinismo. Sarney era uma liderança popular? Era. Sarney era visto dentro do Maranhão como oposição. A nível nacional, ele era visto como um homem da revolução. A nível estadual, Renato Acha, que era contra a revolução, era visto como um antipopulista, da elite, de Eugênio, de Sebastião. O eleitorado não compreendeu isso muito bem e Sarney se elegeu com a mão atrás. Ganhou do candidato de Newton Belo, que era Costa Rodrigues, e Renato, que era o meu candidato de oposição, nós não chegamos a ter 30 mil votos no universo de 100 e poucos mil votos. Isso chega a ver de Cafeteira. Cafeteira era um líder popular. Cafeteira derrubaria a oligarquia de então, estão usando a expressão oligarquia, mas para posicionar politicamente que qualquer tipo de crítica, de deboche contra quem quer que seja. Mas o que acontece? Doutor Sarney inteligente, Cafeteira também muito inteligente, ao invés de um bater contra o outro, os dois se uniram. Isso dá um estouro. Cafeteira é o primeiro governador do Maranhão a ter mais de 1 milhão de votos. Ele teve 1.200.000 votos. Há 40 anos atrás. Dos 42 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Maranhão, Cafeteira fez 31 ou 32. Eu fui um deles, Juarez Medeiros, Conceição Andrade, Marconi Faria, Juscelino Rezende. Essa foi toda a turma que chegou no MDB de Cafeteira. E deputados federais, que nós tínhamos 18, Cafeteira fez 16. Isto nunca mais se repetiu. Depois nós vamos discutir 2014, que é a eleição de Flávio, que se dá em condições completamente. Mas eu fico olhando que essa eleição de 26 tem muito a ver, tanto quanto a de Cafeteira, como também tem a ver com a eleição de Flávio de 2014. Então, Cafeteira era um líder em conteste. Eu fazia comício com ele no interior, ele botava gente para chorar. Fui deputado dele. Ele me fez primeiro secretário da Assembleia, contra a vontade, na época, do Ricardo, que era o presidente. Ricardo não queria, então vai ser. E nós acabamos ali nos desentendendo, bobagem, por causa de Lino Moreira, que era secretário, era meu amigo, por causa de Celso Veras, e Cafeteira brigou com eles, a gente acabou ficando solidário para eles e tudo. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que há um fenômeno no Maranhão que se repete. Cafeteira, Sarney primeiro com Vitorino, depois Cafeteira não contra Sarney porque se uniram, depois Flávio contra Sarney. E a impressão que eu tenho é que nós estamos no momento de outro fenômeno. Se ele vai acontecer ou não, é outra história. Mas nós estamos de novo no fim de um ciclo desse que vai acontecer. Fique tranquilo, a Vivi não tem... Entendeu? Então, o Cafeteira foi um líder popular muito importante. Eu acho que até hoje eu adorava aprender com ele. Assim. Uma vez eu critiquei o viaduto do café que ele fez. Fiz um discurso na Assembleia contra o viaduto do café. Ele gastou, quero falar contigo. Aí me chamou. Quem chega em São Luís para o aeroporto desembarca onde? Não, quem vem de São Luís para São Luís de outro estado desembarca onde? Isso no aeroporto. Quem vem do interior desembarca onde? Eu digo, na rodoviária. Ele disse, quem vem pela BR-135 passa onde? Eu digo, pela rodoviária. Ele disse, então,
todo mundo que chega aqui vai olhar o viaduto do café. Você está completamente equivocado do ponto de vista político. Isto é uma grande obra. Aquilo foi uma lição. E o Braide, coincidentemente, fez a mesma coisa. Bom, essas histórias o cara não perde, né? Pelo seguinte, quando o Braide fez aquele viaduto, digo, o Braide, a eleição de prefeito dele, quem acompanha a polícia sabia, já estava morta, ele já ia ganhar. Eu já estava vislumbrando, botando uma semente para, se houvesse uma situação favorável de ser candidato a governador. Porque você chegou em São Luís, e esse não tem escapatória. Você dá de cara com o viaduto que ele fez. Então ali é o cartão dele para a pessoa que chega do interior dizer, olha, gente, o prefeito daqui está trabalhando. Olha aqui como mudou essa entrada daqui. Isso deve estar dando alguma consequência benéfica para ele no interior. Eu imagino. Eu quero te dizer que Cafeteira, 40 anos atrás, com o viaduto do café, que era uma coisa infinitamente menor. Como líder popular, ele consegue ter uma leitura correta. Eu te digo assim, nós estamos vivendo agora um momento em que parece que não temos mais líderes populares. Sim. Porque o pessoal está cometendo erros primários em termos de condução política. Isso me deixa assim, um pouco assustado. Eu que já vivi tanto tempo com tantas figuras aqui no Maranhão. Eu tenho menos tempo, Gastão, mas assim, eu sempre brinco que eu nasci na política literalmente. Nasci meu tio prefeito, então na maternidade já estava cheio de político lá. E eu sempre vivi, sempre gostei muito de acompanhar ele. Era engraçado que assim, ele era meu ídolo, então eu ia passar férias com ele e eu queria andar igual a ele. Então eu era desse tamanho, tinha 6 anos, então botei minha avó, né, e minha mãe que eu queria um blazer. Então foi fazer, eu me lembro até onde era ali, o alfaiate. Então eu fiz um blazer igual ao dele, ele me deu uma pasta que na época chamava 007. Então eu ia lá tipo um anãozinho. Mas tu ainda pegou 007 como 007. criança, rapaz, eu tô velho. Viu? Aí eu ia que nem um anãozinho, eu entrava no avião com uma pasta. A gente aprende essa... E aí tu vai vendo, nesse momento agora, Gastão, concordo contigo, eu vi gente com tempo de política já cometendo erros primários. Eu vejo bem, Rogério, eu imagino assim, qual é a raiz de toda a crise política que nós estamos vivendo? A raiz é o não cumprimento de um acordo. No Maranhão, no Brasil também, mas no Maranhão principalmente, o vice-governador é sempre uma figura decorativa, né? Normalmente, todos os governadores acabaram brigando com seus vices. Porque o que o vice faz? O vice substitui o governador quando ele, nos 4 anos, resolve fazer uma viagem para o exterior. Entendeu? Aí ele substitui. Fora isso, fazer do vice-governador secretário é o que Lula está fazendo com Alckmin e está se dando relativamente bem, pelo menos as brigas não chegam no confronto. Eu me lembro que Flávio era completamente diferente de Brandão. Ideologicamente, em termos de gênios. Flávio era um fenômeno, era um jovem líder que vai para a magistratura e rapidamente vai ser assessor de ministro do Supremo, rapidamente vem para o Maranhão. Vai ser presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais. Então, Flávio, foi muito rápido a ascensão de Flávio. Flávio disputa uma eleição para o governo, perde por uma diferença mínima, disputa uma eleição de prefeito, perde por uma diferença maior, por um grande líder também populista, que era João Castelo, e na seguinte vira um grande fenômeno eleitoral. Eles eram muito diferentes, Flávio e Brandão, sob a visão do que é o Maranhão, de fazer política, eles eram diferentes. Eu não consigo ver um ponto de convergência, a não ser a convergência de quem sai quer continuar comandando, né? Quem fica quer provar que quem manda é ele, enfim. Eu vim, Rogério, com um grande marqueteiro aqui no Maranhão
no primeiro ano do governo Brandão. Não depois de vice, depois de eleito governador. Esse marqueteiro fez uma reunião conosco e disse o seguinte: essa eleição governamental do Maranhão, de 26, vai se dar entre um candidato que do jeito que está aqui hoje, vai ser ele. Quem? Ele disse: o prefeito de São Luís. Agora, o que vocês precisam escolher é quem vai enfrentar ele. Se é o Camarão ou se vai ser o candidato do governador Brandão. Mas hoje eu digo que eu tenho uma certeza: o prefeito de São Luís vai ser um candidato forte na disputa eleitoral. O que acontece? Quebrar o acordo, eu não gosto nem de ouvir a voz da rua, porque que acordo? O boato de rua diz: quebraram o acordo por causa de Colina, por causa de uma briga, porque o irmão de Márcio Gé queria ser... Na verdade, o que quebra toda uma estrutura é essa quebra de acordo. A partir daí, fica ainda mais difícil nós escolhermos quem vai enfrentar, porque o tempo passou de uma forma diferente. O nosso candidato Felipe acabou não conseguindo sustentar essa candidatura e o Brandão escolheu alguém muito próximo dele para ser o seu candidato. Então, eu acho que esse acordo não cumprido é que é a causa de todas as desavenças que nós estamos vivendo hoje, eu diria até das dificuldades. E eu fico me lembrando do marqueteiro que me disse há um ano: o adversário é o prefeito. Agora, quem vai ser o adversário do prefeito, vocês precisam se entender. E pelo que eu estou vendo aí, o entendimento não houve. Não houve. Um candidato sumiu, no caso Felipe, e o candidato do governador está vindo com aqueles leões querendo, inclusive, comer os cristãos que ficarem do lado dos gladiadores. Não é só rugir, né? Ali está se jogando tudo. Então é uma eleição empolgante, emocionante, que eu não sei como vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa agora, que hoje tem às vezes uma percepção que a eleição estaria definida. E pela história as histórias que eu já vivi, você não pode menosprezar a questão do governo aqui, não. Absolutamente. Até porque dessa vez envolve uma coisa ainda maior. Envolve família. Envolve uma tomada de posição de ir para um tudo ou nada. Sim. Na hora que o Brandão abdica de disputar o Senado e fica até o fim. Uma eleição tranquila. Brandão teria uma eleição tranquila para o senador da República. E eu vou te falar uma coisa, Gastão. Eu acho que se tivesse sido mantido o que era o natural, o feijão com arroz. Brandão sai, tem o grupo dele para ser deputado, o Felipe assume, eu acho que o cenário seria diferente. Porque o grupo todo unido, eu tenho dúvidas se o Brad iria analisar com mais cuidado o cenário, se valeria a pena ele ir ou não. Se deixar, né? Deixar, eu acho que ele iria e teria muito mais dificuldade. Eu concordo contigo, Rogério. Eu acho que sua análise é perfeitamente correta e eu quero lhe dizer mais uma coisa. Eu vou lhe fazer uma confidência aqui, né? Dado meu desejo de que seu programa cada vez cresça e tal. Eu, uma vez, participei de uma conversa no núcleo político do Palácio, há muito tempo atrás. Eu sempre fui muito respeitado pelo Lula, porque eu cumpri todas as coisas que ele fez comigo. Eu fui um ministro corretíssimo da Dilma, enfim, não criei nenhum problema para eles, etc. E eu fiquei pensando assim: o que Lula pensa dessa história? E aí o Lula tinha pensado que a saída que ele teria seria zerar esse jogo. Nem Orleans, nem Felipe. Zeraria o jogo e se buscaria, dentro das forças políticas locais, um terceiro nome
para representar os dois grupos, Sim. para poder enfrentar o prefeito. Só que isso acabou se viabilizando por uma série de coisas que não adianta a gente especular. Mas eu ouvi de uma pessoa dizer o seguinte: nós podemos colocar o Brandão, que vai se eleger senador, e o presidente tem interesse em ter um senador dele, ou seja, manifestou claramente a confiança sem dúvida, que ele tinha no Brandão. E aí o Felipe pode ser primeiro suplente do Brandão. E Lula nomeia o Brandão ministro do governo dele, e o Felipe passa os 4 anos como senador e tal. Aquela proposta naquele momento, depois esse Lula é uma águia política, como ele, né? Mas infelizmente infelizmente eu digo assim, porque quem vai pagar um preço nessa história toda, nessa radicalização, vai acabar sendo o Estado. Sabe? Enfim, por uma série de coisas que a gente não vai antecipar, mas que não é difícil prever. Isso não aconteceu. Então, hoje, o Brandão ele não vai se permitir uma derrota tão próximo dele, né? Tu vê que ele andou em vários municípios, leva a obra para o município. Se tem um incêndio, ele vai lá e apaga esse incêndio. Enfim, ele foi um governador muito operoso, se é porque ele tem um sobrinho que ele quer eleger, não me interessa. Não importa. Interessa que ele é um fato que ele foi um governador extremamente operoso. Portanto, perder para eles não está no cálculo. Não. Então, isso radicaliza ainda mais essa eleição. E às vezes, Gastão, não sei se tu concorda comigo, queria ouvir a tua opinião, porque se falou muito do estilo de Brás não tratar com político, que o Brás não gosta de político e tal. E eu falei aqui antes que o Brás não teria o apoio no interior. Eu disse: olha, gente, o Brás terá apoio em todos os municípios, por um fato de sobrevivência na política, que é o que move o político, a sobrevivência. Se nós somos, Gastão, eu e você, do mesmo município, e nós dois somos aliados do governo, chega a hora da eleição. Se eu achar que tu está tendo um tratamento diferenciado e que eu começo a observar que na eleição municipal, que tu tens interesse e eu também, o governo que ganhar, que a gente apoia, o que ganhar vai te apoiar, a tendência dele tu é o escolhido, é o candidato dele, né? Naturalmente, essa questão paroquial é um fator decisivo para você procurar um outro caminho. Principalmente quando existe uma disputa equilibrada, Gastão, que existe perspectiva de poder. Uma coisa é quando não existe perspectiva de poder. Tu ir para um candidato que tu sabe que não vai para lugar nenhum. Aí tu fica aqui, é melhor não virar inimigo do que ser perseguido depois. Mas hoje... Tu aprendeu muito com o teu dia, porque o teu raciocínio é absolutamente correto, né? E eu quero lembrar, Rogério, só para fortalecer o teu argumento, que, como eu disse, nós estamos vivendo um ciclo. Tivemos de Sarney, tivemos de cafeteira tivemos o Flávio. Eu tenho a impressão, talvez eu possa aprofundar, mas não sei se vou ter saco ou tempo para fazer. Mas eu acho que esse ciclo que chega agora para 26, ele favorece, em princípio, o prefeito de São Luís. Uma novidade, uma pessoa que não tem aquele velho discurso, classe política, bando de cabra, que Bolsonaro se elegeu e tal. Então ele já leva essa vantagem. Aí eu te perguntaria, tu achava que quem ganharia ontem, a França ou a Espanha? Por incrível que pareça, não sei se por antipatia, eu achava que era a Espanha, mas todo mundo achava que era a França. Sim, todo mundo achava que era a França. Qual era a diferença da Espanha para a França? A Espanha é um jogo coletivo, todo mundo junto jogando em função do time. Qual é a diferença da França? A França é um jogo de gênio. Você não tem a coisa coletiva, mas a qualquer momento um gênio
pode resolver. Só que o coletivo estava tão junto, tão apertado, que não deu chance para o gênio aparecer. E a França acaba de perder. Por exemplo, o futebol sempre nos dá lições que nós podemos utilizar na política, e essa é uma delas. Nós não estamos unidos. Isso é um problema. E nós não temos nenhum gênio para nos comandar com genialidade. Temos, é evidente, o doutor Sarney, mas o doutor Sarney tem 96 anos. Te lembras que quando o doutor Sarney decide que Zé Reinaldo seria o nosso candidato contra Jacques, não houve dissidência no grupo. Nem para ti, que era estadual, nem para mim. Todos nós trabalhamos nesse sentido e ganhamos a eleição. Quando o Zé Reinaldo vem depois, rompe com o Sarney e quer eleger o Jackson, aí a coisa rompe um pouco, porque ele pediu o voto para o governador. Quando ele dizia, eu quero a chapa completa. Não, peraí, governador, eu voto no seu candidato a governador, mas o meu deputado federal e o meu deputado estadual me ajudou muito, eu não vou mudar. Sim. Isso hoje precisa ocorrer para que o governador Brandão tenha êxito. Ou seja, você precisa fazer com que o time unido enfrente o Braide, porque o Braide é o ciclo da besta. É para ele que a coisa está vindo. É o Messi da Argentina. Vamos lá. É Exatamente. o Messi. O Messi está lá andando, a bola ele vai lá e resolve. Então, essa comparação do futebol, até porque a gente está fazendo ilações com coisas que podem ser só narrativas, conversa de botequim, mas isso me impressiona quando eu olho os fatos. E tu pode perguntar por quê? Porque eu estava no governo, era candidato a senador quando nós enfrentamos Flávio. Nosso candidato era Edinho, filho de Lobão. O candidato era Lobão, a bola da vez. Lobão disse, não, eu não quero. Chame Edinho. Aí chamaram Edinho. Isso, Rosiana tinha outros planos, Luiz Fernando, não sei quem, não sei quem. O que termina acontecendo nisso? É que a chefe, que era governadora, não estava à vontade para participar daquela campanha. Eu, amigo dela, todo mundo sabe, candidato a senador, perdi por 170 mil votos para Roberto. Nós fomos juntos em 3 comícios. Ela foi em Timon, onde Lula estava presente, foi em Pindaré e foi em Benedito Leite. É Pindaré, por isso que eu estou pertinho. Então, essa questão de você manter o grupo unido, dar uma unidade para o grupo, faz com que essa eleição possa ser de um lado ou do outro. Eu não diria para ti hoje, como muita gente diz, que o Braide já é poli-10. Eu acho que a briga vai ser acirrada. Agora, se alguém não marcar o Messi direito, ele pode fazer um gol. Então, o Braide tem, no meu entendimento, o celular, as redes sociais. Nós não ganhamos, Flávio, nenhum grande município do Maranhão. Flávio ganhou em todos, em Imperatriz, em Caxias, em Bacabal, em Pedreiras, e os prefeitos diziam o quê para nós? Sua força está muito forte do Flávio, eu não consigo conter nossos aliados. Então aí vem a outra história que eu tentei te dizer. O prefeito, para não ter uma derrota, que ele está com 2 anos de mandato, o que é que ele faz? Ele se alia a Braide, para não dizer que ficou contra o governador. Então, esses fenômenos podem ocorrer nessa eleição de 26. Eu não sei se estou ocorrendo, porque eu estou afastado de política, mas podem ocorrer. E eu tenho visto aí prefeito tal, aderiu a Braide, prefeito tal. Isso é o movimento da genialidade. Ele vai porque ele não quer perder e porque ele depende do governo para fazer um restante de mandato de prefeito muito bom. Mas eu não vejo ainda essa coisa decidida. A não sei que deu uma França aí, na verdade, Braide consiga ter nas urnas as indicações
que as últimas pesquisas, você sabe mais do que eu vi, que dá para ele uma vantagem folgada. Gastão, se a gente for ver na história, a vantagem do Bride hoje é pequena, se compararmos a vantagens que Cafeteira já teve em 94, que Rosiano teve em 2006, Que Jackson teve em em 2002. 66. Quando começava a campanha, o Cafeteiro, o Jackson, a Rosiano em 2006, a Rosiano acho que tinha quase 70% de intenção de voto. Na reeleição dela contra a Cafeteira em 78, que ela estava doente. 98, estava, mas 98. aquela eu nem confiro, porque aquela ela já estava na frente. Mas 94, Cafeteira estava na frente. Sim. Em 2002, Jackson estava na frente. Em 2006, Rosiana estava na frente. Todos perderam, com uma vantagem maior. Então, eu não acho que a vantagem do Bride seja tão grande assim. Eu não sei, porque... Porque eu acho que ela varia aí, dependendo da pesquisa e metodologia. Eu não gosto de questionar a pesquisa, porque cada uma tem uma metodologia, mas varia aí entre 15 e 20. Tem gente com 13, mas vamos dizer que seja 15 a 17 a média, vamos fazer uma média. Não é uma vantagem como outros já tiveram e perderam. Tu sabe que as coisas nos ensinam algumas lições. Por que Zé Reinaldo consegue eleger o Jackson? Porque o candidato auxiliar, chamava-se Edson Vidigal, fez 15% dos votos. Somado aos votos de Jackson, eles levaram a eleição para o segundo turno. Entende? Que o da preferência mesmo do Zé Reinaldo era o Vidigal. O Vidigal. Né? Então, hoje... O Jackson foi o possível. Nós não temos o terceiro candidato. Quer dizer, essa é uma coisa que eu olho e o Laésio não está mais na disputa para o governo. Está um buraco ali, ficou mano a mano, um contra tem sido, nesse ponto, extremamente... tem sido muito assertivo. Quando ele leva o Laésio, não é porque ele acha que o Laésio vai somar, até porque o Laésio já estava em 4º lugar nas pesquisas para governador. Ali foi uma jogada do Bride, muito mais para anular um outro nome ao governo, que era o de Roberto Rocha, que puxaria uma parte desse voto da direita, extrema-direita. E aí o Bride não tem interesse de uma disputa em 2 turnos, porque aí ela sabe que a máquina do governo é mais forte ainda. E aí, o que ele faz? A vinda do Laésio é muito, por Bride, é muito mais pela retirada do Roberto da disputa do que realmente... Que acabou acontecendo, né? O Roberto já disse que não vai nem para governo, nem para o Senado. Mas Gastão, foi uma imposição do Bride para o acordo. O Rogério, tu está dizendo uma coisa que eu quero reforçar. Aliás, eu aprendo todo dia, eu estou aprendendo aqui contigo algumas coisas. O que está em disputa e o que deve ter feito o movimento estratégico de Bride é uma região. Perfeito, eu fiz essa análise. O que está em jogo ali é o sul do estado, Balsas, Fortaleza dos Nogueiras, aquela região Carolina. Aí tu pode vir subindo até Imperatriz, Imperatriz, Açailândia, Buriticupu. É uma região onde o Laésio ganha na eleição passada, tanto de Brandão, não sei se ele ganhou de Brandão, mas ele com certeza ganhou de Everton. Com certeza, se ele não foi primeiro, foi segundo. E não era um candidato do bolsonarismo dito, ele é o nosso... Não, ele era um fenômeno, o pessoal queria mudar. Até porque, como o Roberto estava coligado com o Everton, vedaram a vinda dele aqui, proibiram a vinda do Everton. Acho que nesse ponto a jogada do Bride foi brilhante. Aquela região dificilmente vai sair do controle da direita, ou seja, do bolsonarismo. Ela vai permanecer. Eu fui candidato a senador contra Roberto em Açailândia, que foi o município que eu mais trabalhei. Levei a universidade, ao hospital, de Escambau. Roberto me ganhou em Açailândia por mais de 8.000 votos de diferença. Ele chegou lá com a família Gonçalves e me ganhou. Ele é muito forte lá. Não, o movimento contra naquela região é que é muito forte.
Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aquela região, a tendência dela é o Brade ganhar. Embora o Brade, eu acho que ali ele, negócio de vice, ele fez a leitura que eu acabei fazendo. Vice para o Brade não interessa nada, tanto que ele escolhe uma pessoa da região e tira ela da campanha. Ele não fala nem no nome dela, ninguém sabe de que é a vice dele naquela região. Que você está fazendo, eu fiz uma análise depois da escolha de Laércio, e assim, eu gostei, assim, me trouxe um massageio o ego da gente. Porque o que eu disse sobre a análise que eu fiz? Olha, a escolha do Laércio não é uma questão porque ele é contra, não quer Felipe, não quer Diniz, não é nada disso, é uma questão de estratégia. Vou ordenar. Primeiro, na região sul e Tocantina, o Brade está perdendo no momento. E o Orleans aumentou a vantagem. O Laércio tem força ainda lá. Sim. Apesar de ter murchado para governador, ainda tem força lá. E terceiro, o Roberto é muito forte lá. E as pesquisas que depois eu tive essa informação, não tinha, que eles fazem tracking, o Roberto vinha crescendo. Então, acendeu uma luz de alerta no Brade. Ei, o Roberto pode ser um diferencial, pode ser aqui a pessoa que pode levar a eleição para um segundo turno. A gente tem que anular essa questão aqui. E aí eu fiz a leitura e duas pessoas da campanha do Brade, que eu não vou dizer o nome, mandaram só mensagem. Leitura perfeita, você foi preciso. Foi exatamente isso. Depois, conversando, aí eu soube dos detalhes, mas eu tinha falado antes. Porque lá o Brade está perdendo. Mesmo escolhendo a vice, ele continua perdendo, hoje no sul e na região Tocantina. Que eu acho que ele vai... muda agora com a saída do Roberto, o Laércio reforça ele lá, e semana que vem, Gastão, o Rildo vai declarar o apoio para o Brade. Eu não sei te dizer o dia da semana. Mas ele vai declarar. Vai declarar na próxima semana. A Açailândia, parece que o Aloysio, eu não sei, já declarou, o que é o atual prefeito de Açailândia. Eu não sei, realmente, não sei. Para o Brade... mas assim, o que vale é o princípio que nós dois estamos aqui tentando levar para as pessoas que nos ouvem. Aquela região é uma região de Bolsonaro. Me lembro que em 2018, Bolsonaro me chamava de Maranhão e eu chamava ele de Jair. Nós fomos deputados por 4 mandatos, eu e ele juntos. Eu vim daquela região impressionado. Eu disse, olha, Jair, rapaz, só dá você na região Tocantina. Que milagre é esse? Não tem milagre, você trabalha, que jeito dele e tal. Ele ganha em 2018, da região Tocantina, nós não tivemos condições de dar 30% dos votos para Fernando Haddad. Não tivemos. Pela força. Na hora que Brade se identifica com esse grupo, né, e ele está agora identificado, a polarização vai ser Lula contra Brade, um é Bolsonaro, o outro não é, tal. Ele leva os votos daquela região. Os colégios eleitorais não são tão grandes. O colégio eleitoral grande é o de Imperatriz. A Açailândia é um colégio eleitoral, o segundo, relativamente grande, mas tanto Buriticupu quanto coisas são colégios eleitorais. Balsas não é um grande colégio eleitoral. Mas, Gastão, isso eu vi de um deputado, amigo nosso, que faz pesquisa para consumo interno. Na região todinha que ele fez, dias antes do Brade ter anunciado, a gente teve uma reunião, uma conversa, e ele me mostrou as pesquisas, onde ele é votado nessa região, ele disse, olha, lá o Brade está perdendo em todos que eu fiz. E aí depois disso, aí tu vai juntando uma informação daqui e outra dali, tu vai criando. Não, o Brade jogou brilhantemente nessa questão de Senado, até porque eu fui a vítima, sei, numa eleição que o governador está bem e só tem uma vaga de senador, ele acaba fazendo senador. É preciso lembrar que a eleição acaba no primeiro turno. É no primeiro turno que você elege o senador, né?
Se a eleição que eu disputei com Roberto, com o Flávio apoiando o Roberto, e eu navegando aqui com algumas dificuldades e tal, naquela eleição ali, se tivessem 2 vagas, eu seria o segundo senador. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gastão. Se tu tens observado isso. Antigamente, eu vou te dar um exemplo. Antigamente, o governador, o prefeito da cidade X, vota no meu candidato. Eu sou governador, ele vota no meu candidato. Sim. Ele automaticamente votava nos meus senadores. Sim. Hoje eu estou vendo combinações as mais loucas possíveis. Já tem gente... Eu vou dar o exemplo de Pinheiro. Aqui. Pinheiro vota, até o momento, Laésio e Fufuca. E Orleans. Prefeito de Tuntum, até agora vota o Everton, Laésio e Orleans. Então existe uma mistura que não existia antes. Então eu sempre defendi que o governador, que se tivesse uma diferença boa, ganhava os dois. Nessa eleição, eu estou começando a ficar em dúvida por essa mescla. Por exemplo, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas vai entrar agora, né? Ele vai entrar numa situação que o prefeito de Pinheiro, eu acho que é a maior cidade da Baixada, né, Pinheiro? Pinheiro é a maior cidade da Baixada, sem Pronto, dúvida nenhuma. Lá tu já não tem mais o voto do teu parceiro de chapa. Tu vai para Tuntum, tu já não tem mais o voto do teu parceiro de chapa. Tu vais, eu acho, para Timon, tu já não tem mais, porque já está comprometido. Rogério, eu vou te fazer um vaticínio. Se Brandão levar o Orleans para o segundo turno, com certeza ele tem chance de eleger um senador. O outro, o Brad já elegeu no primeiro, na disputa. Sim. Né? Que, se ele passa para o segundo turno, na frente, ele leva o senador e o Orleans leva um senador. As últimas pesquisas que eu vi, quem está na frente? Roberto e Rosiana. Roberto e Rosiana. No segundo turno, a disputa cresce. Então, é provável que Brandão faça um senador e Brade faça outro. Veja, mas a eleição acabou no primeiro turno. Você escolheu o senador no primeiro turno. Gastão, tu vê na tua leitura a possibilidade da gente ter uma surpresa e um candidato outsider. Outsider que eu digo, que para governador? Isolado. Não. Um candidato que sai isolado. Eu vou dar o nome. Duarte Júnior, por exemplo. Está bem nas pesquisas, pelo que eu ouço. Eu tenho feito todas, ele está bem. Tu acha que dessa vez a gente pode ter uma surpresa e um candidato isolado? Olha, é difícil ter surpresa no estado e nos estados em que o poder do governo é muito forte. Né? João Alberto sempre me diz assim, tu não conhece esses leões e tal. Então, isso é uma verdade. Agora, se não houver uma considerável crescimento do Orleans, corre-se o risco de quem passar para o segundo turno com grande vantagem fazer os 2 senadores. Sim. Se for o Bride, é capaz de ele fazer 2 senadores. Eu defendo até o seguinte, se um ganhar no primeiro turno, se o ganhador do primeiro turno, eu não vou nem discutir se a eleição for decidida no primeiro turno, mas quem vencer o primeiro turno pode fazer que se tiver uma diferença grande, a tendência é levar os 2. Sim, porque o eleitor sai de casa... Só não se ele cristianizar um, né? Estão tentando já cristianizar o Flávio, né? Então vamos deixar isso para o nível nacional. O que eu quero te dizer é o seguinte, o eleitor sai de casa. Quem é o seu candidato a governador? Rogério. Quem são os candidatos a senador de Rogério? O candidato é Gastão e é fulano de tal. Dificilmente o eleitor não segue essa lógica. Eu te digo, eu não me elegi, eu e Roberto, ou seja, Flávio Feio, Roberto e Rosiana me faria, porque não tinham 2 vagas, só tinha uma vaga. Então nós decidimos logo ali e eu sobrei, né?
Mas é muito difícil, a não ser que a candidatura do Orleans realmente cresça, toma corpo, aí eu acho que pode fazer cada um fazer um senador. Sim. Mas se a diferença para o Brade, mesmo tendo o segundo turno, for muito grande no primeiro turno, Ele faz os dois. ele faz os dois. Né? Acho que a gente já falou muito de política agora, atual. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque assim, eu notei que quando eu trago pessoas que têm uma história, cria muito, as pessoas têm muita curiosidade de saber bastidores de coisas que aconteceram e que a maioria das pessoas não teve, não tem essa informação. Eu queria voltar. Primeiro, Gastão, foi tu que organizaste a hoje sedes? Foi tu que organizou para minha tia Maria Isabel? Olha, tu que estruturou ela? Eu era muito amigo de Isabel, porque Isabel foi minha colega de infância e pré-juventude, né? Existiam as meninas do Monte Castelo, que eram as meninas mais bonitas que tinha no Maranhão. Isabel era uma delas, né? E Isabel, naquele tempo, tinha um chameguinho aqui com Afonso Medeiros Jacaré, que era meu colega e jogador. Então, quando o Cafeteira se elege governador, nós mantivemos essa amizade. Então, normalmente eu sempre fui palpiteiro, eu dava, Isabel, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos organizar assim, isso aqui não vai dar certo. Então, nós mantivemos, inclusive depois da morte de Cafeteira, depois que nós tivemos alguns problemas políticos, eu e Cafeteira, Isabel sempre manteve essa amizade. Então eu dei uma que eu organizei. Não, eu dei colaboração, eu dava palpite. Ela fala diferente. Ela disse que tu que estruturou. foi tu que organizou a secretaria. Eu ajudei bastante, tanto ela como ele. Aliás, Rogério, eu tenho esse hábito comigo. Eu não perco a oportunidade de dividir o poder que eu tenha com alguém que não tenha poder. Então, todos os governadores que me convidaram, eu fui e fiz um trabalho. Com Rosiana, eu posso dizer aqui, dificilmente alguém consegue os números. O que nós conseguimos na educação naqueles 3 anos que eu fui secretário de Rosiana. Como Lobão, foi a mesma coisa na Secretaria de Planejamento. Eu não recuso. É fulano, eu não vou. Não. Tem chance? Vamos lá, né? Então, assim, hoje eu não quero mais disputar eleição porque o mundo, para mim, acabou. Eu não sei, eu vou te lembrar, em 2010, eu fui o deputado federal mais votado do Maranhão. Eu nunca pedi nada para prefeito. Nada. Tu pode ir atrás de qualquer prefeito, ex-prefeito, deputado Gastão, foi seu deputado, foi. O que é que ele queria? Voto. Era o que eu queria. Então, como eu tinha sido ministro, ali em 2010, eu estava querendo ser senador, achando que eu era a última bala de prata, aquela coisa toda. Então, talvez isso que justifique 1.370.000 votos que eu tive para o Senado. Então, isso me deu uma vitória extraordinária. Eu tive mais votos que Sarney Filho, eu tive mais votos do que Roberto, eu tive mais votos que todo mundo. Em 2018, eu tive 60.000 votos só. Fui primeiro suplente e o Flávio me deu 4 anos de mandato, 2 anos ele tirou o Márcio Gér, 2 anos ele tirou o Rubem Júnior. Em 22, que o orçamento secreto estava no auge, Rogério, eu tive menos de 20.000 votos. Eu me lembro bem daquela eleição. Menos de 20.000 votos. Eu ia ter 10.000 votos em Vargem Grande. Tive 5. Por quê? Porque o meu amigo Otelino levou para a irmã dele a metade dos meus votos. A mesma coisa vai acontecer em Barreirinhas. Então, a pessoa, tu não está com vergonha? Não, vergonha eu não estou, mas eu sei fazer a leitura das coisas. Com essa emenda secreta, eu não tenho a menor condição de pensar em me eleger. Isso é realista, não tem como. Não tem. Eu construí uma história.
passar uma vergonha. Quer dizer, a que eu tive menos de 20 mil não chegou a ser uma vergonha, porque as circunstâncias podem ser Sim. explicadas. Mas se eu repetir isso, aí vai ser uma vergonha. Eu repeti porque eu quis. E eu te digo assim, Rogério, eu lamento, eu nasci para ser parlamentar, eu gosto da tribuna, eu gosto de fazer projeto, eu gosto de ajudar as pessoas. Rogério, eu trouxe 7 institutos federais para o Maranhão. 7. Buriticupu, Zé Doca, São João dos Patos, Coelho Neto, Araió, eu trouxe. Eu podia fazer uma faculdade privada e ganhar dinheiro, mas eu trouxe uma pública. Esse pessoal, pô, eu tive, nessa eleição anterior que eu tive, o fui mais votado, eu tive 6 mil votos em São Bernardo. Eu tive 12 mil em Coelho Neto, o que mostra que a população responde ao teu trabalho. Mas se eu não dispunha mais desses meios para fazer o meu trabalho, nem para fazer uma eleição diferente, eu tinha que desistir. Mas eu desisti lamentando muito. Eu queria estar um pouco. Eu não sei se eu queria estar nesse congresso. Esse congresso está tão ruim. Gastão, É? Gastão, Pô, eu lembro quando, voltando à cafeteira, eu era criança, e assim, eu ia desde pequeno, ele me levava para todo lugar, né? E eu acompanhando ele, eu lembro assim, às vezes a gente ia de noite para a Câmara, tinha coisa, eu ia com ele. E eu me lembro dos deputados que a gente convivia. Era Alencar Furtado, era era a nata do Ulisses, PMDB, Ulisses. era Não, tinha mais. Era Covas, Covas. que depois foi para o PSDB. Então, assim, eu convivi com pessoas ali que eu pequeno, mas era um outro nível. É um outro nível, né? Eu acho até que a Rosiana, nesse mandato dela, uma das coisas que tirou o gosto foi a mudança do parlamento. Hoje é muito deputado TikTok, é querendo fazer É. vídeo aí com chapéu, Duas sabe? coisas, Rogério, eu posso te dizer. Primeiro, é verdade que Rosiana tinha, na última eleição, intenções de voto para 200 mil votos. Ela tinha. Eu vi com esse marqueteiro. Rosiana tinha 200 Eu mil achava votos. que ela tinha até mais, sabia, Gastão? Ela podia ir a 300. 300. Né? O De que intenção de voto. Não, o eleitor dizendo, Rosiana, eu lamento assim, Rosiana ter saído. Claro que ela tem que cuidar da saúde, eu acho que isso é a prioridade absoluta. Ela é uma mulher muito brava, ela está lutando contra um câncer muito agressivo. Aquilo, eu não sei como ela aguenta. Sinceramente, só uma pessoa como Rosiana para aguentar isso. Então ela deixou muitos órfãos, pessoas que gostam dela e que gostariam de votar nela. Pode olhar a pesquisa agora, ela e Roberto na frente. Então ela diz assim: olha, não quero mais e tal. Deixou a gente um pouco triste, né? Porque ela não dá uma esperança de 2030, ela está aí de novo disputando. Bom, mas vamos respeitar a decisão dela. Por que Rosiana só teve 90 mil? Compraram os votos. E compraram por quê? Porque tinha um orçamento secreto que permitia o cara ter dinheiro para comprar. Outro dia uns amigos, até colegas, né? Rogério está dizendo que os mandatos são comprados. Qual é o problema de você dizer que são? Aí eu disse, sim, estou dizendo. Inclusive, deixa eu lembrar o termo que eu usei. Eu não sou deputado por isso, porque eu não tive dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro, eu era deputado até hoje. E depois, Flávio Dino está agora com essa ação dele contra a emenda, contra tudo, provando que nem você é leviano, nem eu. Ele está conseguindo comprovar que essas emendas têm um efeito enorme em cima de uma candidatura. E aí teve alguns amigos que não gostaram do comentário. Eu disse, poxa, vou falar uma coisa. Melhor tu não falar nada. Porque assim, tu falar para um leigo, uma pessoa que não vive na política, tudo bem, ele pode acreditar. Não fala para mim, porque eu sei exatamente como o jogo é jogado. Então não. Eu espero que isso acabe, só, Rogério. Para você, TV, ser uma pessoa que tem uma contribuição ainda a dar.
Eu não sei, eu fiz 80 anos mês passado, eu não sei. Não parece, viu? Mas eu tenho disposição. Se Lula, com 81, quer ser presidente, eu Pô, posso querer ser. se cafeteira com 82 se elegeu senador. Então eu posso ser. O que me falta, eu acho, primeiro, que você pode continuar fazendo o bem independente de disputar eleições. E eu não disputo eleições porque eu não tenho meios para me colocar numa disputa. E a lembrança, ela é como o vento que sopra na ponta da areia, ela vai indo embora. Tudo que você fez vai cair no esquecimento. A maioria dos meninos que estão aí hoje não me conheceram no exercício do mandato parlamentar. São jovens, têm outro tipo de busca. Agora, eu acho que nós devemos ter esperança. Eu acho que o Maranhão é um enorme desafio. Nós precisamos olhar a educação. Rogério, eu vou lhe dar um dado. O Maranhão recebe, só para fazer educação, por ano, 19 bilhões de reais pelo Fundeb. Educação de jovens e adultos, tempo integral, isso é outro dinheiro. Estou falando só do dinheiro do Fundeb. Desse dinheiro, 40% vem para o Estado, 4 milhões e pouco. 15 bi direto para a conta dos municípios. Quer dizer, está na mão desses prefeitos que vão decidir essa eleição se eles querem ou não mudar a educação no Maranhão. E de vez em quando eu fico triste, olho no Fantástico, desviou dinheiro daqui, ainda desvia esse dinheiro. Quer dizer, quando o prefeito precisa entender que quem trabalha pela educação tem voto garantido. Entender que se ele der prioridade para a educação, fizer as coisas da educação, ele não perde a reeleição dele. Mas nós precisamos catequizar essas pessoas para esse momento, ou agora ou nunca. O Ceará partiu junto conosco. O Ceará partiu junto com o Maranhão. Hoje é uma referência no Brasil. No Brasil. Para a educação. E por que nós, que fomos tão bons, televisão educativa, uma série de coisas, não conseguimos reproduzir isso agora? Eu não estou criminalizando ninguém. Eu gostaria de fazer um apelo aos candidatos que botassem a educação na pauta e aos prefeitos que vão decidir essa eleição. Gente, esses 15 bi vem todo mês em 3 parcelas, né? Que um colega nosso chamava de Dona Cota. Cota do dia 10, cota do dia 11, cota do dia 30. Né? É Maninho. Maninho. Que dizia, eu sou irmão de Dona Cota, que vem toda. Então, esse 10, dinheiro, 20 e 30, né? Não falha esse dinheiro, Rogério. Você pode fazer as coisas acontecerem, porque o dinheiro tem. Mas tem de fazer agora. Nós vamos sacrificar de novo uma geração no Maranhão de meninos. O Maranhão tem um dos menores índices de acerto no Enem. Como é o Enem? Vamos dizer, é de 0 a 100. A nota maior é 100. A nota menor é 0. Quem está ruim, péssimo, quase morrendo, vai de 400 a 450. Pois essa é a média de acerto dos alunos do ensino médio maranhense no Enem, rapaz. Nós oferecemos 25 mil vagas para o ensino superior no Maranhão, pelo Enem, não preenchemos 15. O resto não tem candidato. Por quê? Não sabem. Então, isso, mais do que um apelo político, eu não sou candidato a nada, é um apelo por essa juventude. Nós precisamos tirar esses meninos das praças, das drogas, do crime organizado, que está muito mais infiltrado nos nossos municípios do que a gente consegue imaginar. E a única maneira de fazer isso é você dar um futuro para esses jovens. Eu fui relator agora do ensino médio e nós criamos um negócio de projeto de vida. Cada aluno do ensino médio ele tem direito de dizer qual é o projeto de vida dele. E essas diretoras me amam até hoje, tudo, e uma foi lá em casa falar com o deputado, eu preciso falar com o senhor, o que tu quer? O senhor é o relator do ensino médio, por que o senhor foi inventar esse negócio de projeto de vida? Porque o menino tem de dizer se ele quer ser astronauta, o que ele quer ser e tal. Mas o menino que foi lá em casa falar comigo, eu perguntei, meu filho, qual é o seu projeto de vida? O senhor sabe que ele me respondeu, deputado? Eu disse, não, diga.
Eu quero ser traficante. Eu digo, e tu respondeste o quê para ele? Eu disse, pelo amor de Deus, não. Por que ele disse que o projeto de vida dele é ser traficante? Que provavelmente ele está usufruindo bens materiais, alguma coisa que nós na escola não estamos dando. Então, longe de você se indignar com a pergunta do menino, com a afirmação, que não foi uma pergunta, nós temos de melhorar isso rapidamente, senão o tráfico vai levar essa meninada toda mesmo. Então, esse apelo, sabe, Rogério, assim, fora de política, esses prefeitos podem resolver muita coisa. Dar a vitória para quem tiver de ganhar, mas melhorar a educação. Tá. Gastão, vamos voltar aqui em 2014. Se tu souberes e puderes responder. Sim. Nosso candidato na época, porque a gente estava junto, mesmo partido, mesma coligação, na verdade, era o Luiz Fernando. E próximo já da convenção, o Luiz Fernando desistiu. Tu sabe o que motivou ele a desistir da disputa? Olha, são muitas conversas de botequim, etc. Uma delas é que Luiz teria tido uma conversa com Rosiana dizendo que ele só viabilizaria a candidatura a governador se ele tivesse sentado na cadeira de governador. Então, a proposta seria ele ser eleito pela Assembleia como governador do Estado e Sim. comandar a própria eleição dele. Bom, isso era difícil para a Rosiana, né? Quer dizer, difícil do ponto de vista político, embora ela tivesse já levado o Osto para o Tribunal de Contas, não tinha mais vice, portanto o caminho estava aberto. Tomou minha vaga. Eu só quero te dizer que talvez se Luiz Fernando tivesse sido candidato com um discurso novo, como ele é um cara muito bem preparado, eu tinha certeza que eu ganhava a eleição para o Senado. Eu ganhava de Roberto. Não Sim. pegaria 2 vagas se tivesse, que eu não tinha. Mas na primeira vaga, eu acho que faltou um pouco esse envolvimento do candidato a governador. Tem nada que reclamar de Edinho. Andei no avião dele, frequentei os palanques dele, nunca larguei ele, fui abraçado com ele até o fim, porque ele me deu os meios para me ser candidato a senador. A maioria dos meios foi ele que me deu. Mas eu senti falta de Luiz não ter sido candidato. Eu acho que se o Luiz fosse, não sei se ganharia ou não, mas a história era diferente. A história, o Flávio ganhou com o pé nas costas. Pô. Quer dizer, o Flávio ganhou. Aliás, essa eleição de 14 merece um estudo à parte. Né? O Flávio, na verdade, era um fenômeno. O Flávio é um cara fora da curva. Entendeu? Hoje, ele no Supremo, Sim. foi ministro da Justiça, fora da curva, combateu. Quer dizer, Flávio é um cara predestinado para as coisas. Né? Então, quem não gosta, não gosta, mas não é isso que nós estamos discutindo. Que ele tem um destino. Então, o Flávio chegou ali para governador muito forte. Então, não ganhamos lugar nenhum, Rogério. Olha, ganhamos. Estou exagerando para ser mais forte minhas palavras. Mas o Flávio foi um fenômeno em 2014. Fenômeno. Mas assim, eu acho que ali também teve um pouco de parte, não diria culpa, mas de a postura do governo com o Edinho. O Edinho não teve a força do governo que outros candidatos tiveram. Eu acho Como que o Zé Reinaldo teve quando nós apoiamos o Zé Reinaldo na sucessão de Rosiana. Rosiana foi para 3. Rosiana acho que foi em 3 eventos, né, naquela campanha. 2014 comigo, candidato ao senador, eu te falei. Né? Nós fomos a Timon, porque era Lula, fomos a Benedito Leite e fomos a Pindaré. Então, assim, o governo também não entrou na campanha. E aí facilitou demais para o Flávio aquela eleição. Fenômeno, é isso que eu compara com Braide. Se o governo facilitar, Braide pode matar essa eleição no primeiro turno. Se o governo, Brandão, endurecer, eu não te faço previsão, mas o governo precisa... Sim. Gastão, depois disso, que na época eu lembro, tu teria uma eleição de deputado tranquila naquele ano.
Tu quando mudaste a candidatura, que foi o Edinho, eu me lembro onde eu estava. Eu estava em São João dos Patos, Rosana liga. Rogério, tudo bom? Tudo bem? Rogério, o Luiz desistiu e tal. Nós escolhemos aqui o Edinho e tal, vai ser o candidato. Eu digo, não, tinha uma reunião para a gente fazer. Naquela hora, eu votei no Edinho, ajudei o que eu pude. Eu fiz o que eu pude, eu fiquei com Eu ele fiz até o que o eu fim. pude, fui até o final. O Marcelo Tavares, inclusive, me procurou para eu apoiar o Flávio. Eu digo, Marcelo, eu não vou, se eu fizer isso agora, na minha opinião, a campanha já está ganha por vocês. Meu apoio não vai mudar nada. Mas eu vou ter vergonha de me olhar no espelho. Eu vim até agora, Rosana, assim, não é que eu fosse extremamente próximo, mas ela sempre me respeitou, me atendeu bem. Ela foi fundamental. Se não fosse ela, a cafeteira não teria sido senador. E governador, porque a Eu, decisão para ser cafeteira foi muito de Rosiana. Eu era da Sorboninha dela, aham. né? Eu me lembro de tudo que E aconteceu. aí, depois disso, de quando o cafeteira ficou doente, de Sarney com ele. Eu acho que se não fosse Sarney, a cafeteira não teria concluído o mandato dele, De senador, do tu fala, senador. né? Ele foi fundamental em um determinado momento. E eu até tento fazer, eu estou tentando que ele faça um podcast, eu vou lá na casa dele para a gente fazer, porque eu queria fazer esse agradecimento e contar essa história. Olha, ele topa. Eu conheço o doutor Sarney, a disposição dele é É porque total. quando eu falo, Pode ser que me canse, né? A gente emociona. leva Mas a uma gente faz, hora a e gente tal. faz e faz em vários divide dias. É porque às vezes me emociona que eu me lembro desse fato. Até perdi meu raciocínio. Mas, quando ela me disse isso, que o governador ligou, eu disse, perdemos a eleição. Gastou naquela hora, tu ficou naquele momento que a gente fica cego na campanha, que a gente não raciocina. Quando tu olhaste para a história, assim, porque se a gente fosse olhar para a história, ou, por exemplo, 2022, Gastão, com a experiência que eu tenho hoje, eu saí da secretaria. 15 dias depois, Rogério, o que tu deveria ter feito? Desistido da eleição. Tava na cara que eu não era do time que eles queriam que fosse eleito. Exato. Tava na cara. Como é que tu sai de uma secretaria, tu não faz teu sucessor, a pessoa que te sucede lá começa a te tratar como inimigo, te perseguindo, né? Tudo que tinha lá estruturado de projeto teu que favoreceria a tua campanha, ele acaba. Então, assim, ali ficou na cara. E eu não consegui ver isso. Aconteceu isso contigo em 14? Aconteceu isso. Olha, se eu fosse candidato a deputado federal em 14, não a senador, tendo saído do ministério, tendo ajudado todos os prefeitos do Maranhão no Ministério do Turismo, eu era homem para 150 mil votos. Aí, quando eu não fui candidato e não coloquei uma pessoa para me representar como candidato a deputado federal, meus votos todos foram embora. Quando eu tentei recuperar, Na eleição seguinte. na eleição seguinte, não consegui. Consegui parte e tal, por isso que tive 58 mil votos, já com apoio de Flávio, mas eu não consegui. Rogério, olha, você. Primeira coisa, tua emoção é legítima, né? Todo mundo chora. Eu acho que o homem tem de ter essa capacidade de chorar. Até os cegos que não enxergam choram. Portanto, não é a sensibilidade do que você está olhando que ele não enxerga, é a sensibilidade da sua alma. E quem é que deve nos comandar é a nossa alma, é o nosso melhor sentimento. Você é jovem, você tem muitas oportunidades. Agora, a gente não deve correr risco desnecessário. Se há uma impossibilidade, trabalhe para ver se você vence. Eu lamentei muito por ti aquela tua saída da secretaria e todo mundo entra, faz o sucessor exatamente para manter os projetos e você não teve essa condição. Mas eu acho que é a vida, É a né? vida, a gente vai aprendendo. Você está tranquilo, eu estou muito feliz com a repercussão do seu programa
Eu estou tranquilo, eu estou um homem mais livre, eu posso dizer o que eu penso, né? Hoje eu sou aposentado pela Câmara, sou consultor, tenho boas consultorias, assim, Fundação Getúlio Vargas no Rio, Cognita em Minas Gerais e tudo, e estou mais livre para dizer o que eu penso. Assim, agredir, brigar politicamente, não, ainda tem muita gente que depende de mim, e é minha obrigação manter essas pessoas com o meu poder. Então eu não quero atrito com ninguém, eu não quero briga com ninguém. Mas eu acho que a gente escolheu um caminho, esse caminho é bom. Nós Não. demos tantos conselhos aqui, podem não considerar, mas que eles foram, precisavam ser ouvidos, eu Só uma acho. coisa, voltando àquela história do Braide, o Braide passou um tempão. A gente, quando eu digo a gente, o grupo que eu fiz parte, né, politicamente, hoje eu tento me colocar numa postura mais de independência, porque se tu te coloca muito dentro, se tu demonstra muito tuas simpatias e tuas preferências, tu acaba ficando contaminado até para fazer qualquer Isso. tipo de análise. Mas eu falei na época para os amigos que o Felipe é meu amigo, eu gosto demais dele. De todos que tem, é o que eu sou mais próximo mesmo, é o que eu posso chamar de amigo. Ele disse: olha, vocês estão errando aqui. Vocês estão fazendo campanha para o Braide. Aqui é uma briga autofágica dentro do grupo. E pior, vocês elogiando o Braide. Depois fica difícil vocês voltarem atrás. Porque por que tu elogiava antes e agora tu não elogia mais? Então o Braide ficou, na verdade, tocando a gestão dele, tranquilo, praticamente sem críticas. Sim. Isso é importante. Brade virou o Papa Francisco, não cometia pecado. Praticamente sem críticas. Alguns amigos da imprensa até reclamaram, e eu vou ponderar, porque eu disse, cara, antigamente, há 2 anos, blogueiro nenhum falava mal do Braide. Aí ele disse: Rogério, mas é porque tinha muito. O Braide judicializava, processava e tal, a gente não tinha os recursos e tudo. Tudo bem, eu digo, não, entendo essa questão, mas eu vou fazer uma crítica também à classe política. Ninguém da classe política criticava o Braide. Eu vou te dar um exemplo aqui. Meu primeiro entrevistado, meu amigo Iglesias. Eu chego aqui e pergunto, né? Primeiro programa, eu disse: Iglesias, para governador, naturalmente tu vais apoiar o Orleans, né? Resposta dele: não, 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 não. Não tem nada certo. Meu eleitorado é basicamente o meu eleitorado maior quer que eu acompanhe, caso o Braide seja candidato, meu eleitorado é simpatizante bolsonarista, dele. né? Então... Ele não falou de bolsonarista, ele disse que era braidista, que queria que ele acompanhasse o Braide e que ele não ficaria contra o eleitor dele. Aí eu já perdi até aqui o raciocínio. Eu digo, gente, se ele, que é a linha de frente do governo, está falando isso, aí depois veio o Neto Evangelista, líder do governo. Digo, Neto, tal, tal. Todos eu levantei a bola. Neto, o Braide, como é de compromisso? Que vocês apoiaram ele, tudo, e fala-se muito que o Braide não cumpre compromisso de campanha, compromisso político. Ele disse: não, ele fez um convite, depois nos convidou, mas ele não deu nem tempo de eu falar. Mas não tem problema. O que importa é que ele está fazendo uma grande gestão, e o que importa para mim é que São Luís está sendo bem administrado. Aí vem o Aloysio Mendes. Faço a mesma pergunta: Aloysio, tu apoiaste o Braide. O Braide, é verdade que ele não cumpre compromisso? E, Rogério, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando fui apoiar o Braide, ele conta e diz que eu não fiz compromisso com ele nenhum. Mas que quando ele ganhou a eleição, ele me chamou e deu uma secretaria. Quando ele foi reeleito, ele me chamou, que também não tinha nenhum compromisso, me deu uma maior. Então, assim, a classe política também, que era ligada ao governo, sempre passou a mão pro Braide, passou a mão na cabeça do Braide. Então, até eu, assim, uma meia-culpa minha com a parte da imprensa.
Se o cara que tem mandato está fazendo isso, é o rapaz, é a pessoa do bola que vai falar. Então, assim, eu acho que foi Eu penso bem, tu está dizendo uma coisa que, enfim, a gente pode encerrar até pensando nisso. O Braide, ele não está na posição de vantagem que algumas pesquisas dão, porque ele veio do céu. O Braide, efetivamente, foi um grande prefeito de São Luís. Eu tenho que reclamar algumas coisas na área social, mas na área de mobilidade urbana, faz avenida, faz ponte, faz tudo. Ele conseguiu um sucesso que os outros não conseguiram. E onde está, para mim, a chave do sucesso de Bright? A escolha que ele fez do homem que arrecadava e do homem que tinha de pagar. Azoline e Simão Sirindeu. O que esses dois homens, com a seriedade deles, fizeram? Fizeram com que a prefeitura dispusesse de recursos não federais, recursos do município, né? E que possibilitou a Braille ter um planejamento de obra, porque ele tinha o recurso, ele não tinha de esperar o FPM. Isso é uma virtude que nós temos de conceder a duas feras. Então, dois colegas meus de geração. A Zolim trabalhou comigo na fazenda e Simão eu conheci ao longo da vida. Botar aqueles dois caras já é uma absoluta tranquilidade para qualquer governador, né? Então, eu digo assim, não vamos achar que Brade foi apenas produto do ciclo. Chegou a ver ele trabalhou para merecer esse ciclo. Aí ele se permite, tendo liberdade, de não precisar da Câmara, porque ele não precisa de crédito suplementar, ele tem o dinheiro no caixa dele. Então, talvez essa desconfiança, não diria assim, talvez esse mal-estar dele com a classe política se pareça um pouco com o de Dilma, né? Eu fui ministro de Dilma, eu adoro ela, e ela dizia para o meu filho, eu não aguento mais esses políticos, eles só vêm aqui para pedir o que eu não posso dar. Então, nós também cansamos as pessoas, como político, certas vezes com certo pedido. Isso cansa. Não tem quem aguente. Então, sei lá, Rogério, vamos esperar, né? Tu me chama para a gente comentar essas eleições no dia da apuração? Vamos sim. Vamos? Vamos, pronto, você vai que a gente tá programando isso, eleições. Um bate-papo com a apuração, durante a apuração. Exatamente. Tá aí uma ideia legal. Exatamente. Gastão, 1h30, rapaz, passou rápido e tinha coisa... Mas aí os ouvintes não vão aguentar 1h30, né? Tem uma história engraçada, que a gente não pode contar, mas só aqui, porque uma lembrança de essa pessoa nos apoiou. Infelizmente faleceu agora, que é o Zé da Folha. Zé da Folha, Zé da Folha lá de São Domingos. Zé da Folha. E tem uma história muito engraçada, só que a gente não pode relatar de uma viagem que estava indo eu, Gastão, e mais algumas pessoas no helicóptero. E aí essa pessoa teve uma surpresa com a composição lá de como seria a votação. E meu partner não era só Beltrano, era também Rogério Cafeteira. E aí, quando perguntaram, ficou aquele silêncio no helicóptero. E eu estava na janela, eu só botei minha cabeça e ficou assim para baixo. Mas são coisas assim, memórias interessantes da gente que a gente tem de campanha. Eu gosto de campanha, apesar delas terem mudado um pouquinho para pior. Mudou muito para pior. Mas eu gosto. Eu gostava mesmo da época de cafeteira, sabe, que era aquele de comício que não era. Hoje é muita estrutura. Eu me lembro que a cafeteira não. Gastão, se tu falar de levar gente para ir para comício, ele ficava doido. Meu filho, mas qual o sentido que tem de se levar gente para o comício? Esse pessoal, ou tu vai dar alguma vantagem para eles irem, ele não tá nem aí, ou então já é gente nossa, que eu não vou convencer ninguém. Não faz sentido eu falar para a gente mesmo, para o nosso grupo mesmo, faz sentido. Se eu não tiver a possibilidade de tentar
o convencimento de alguém não vale a pena. Ele sempre teve as multidões dele, espontaneamente indo para os comícios dele. Né? Era diferente, obviamente, naquele tempo Era um porque não tinha rede líder social e popular, no tal. bom sentido, não era no sentido pejorativo. O Cafeteiro era um líder. Pô, eu te digo, uma vez eu fiquei muito emocionado num lugar chamado Alto Alegre, que hoje é Alto Alegre do Pindaré, que era um povoado de Santa Luzia. O Cafeteiro fazendo um discurso. Castelo, que era o adversário dele, tinha a fama que mandava bater em trabalhador rural, que ia perseguir, etc. E Cafeteira fez um discurso para proteger o pequeno produtor. Chorou todo mundo no comício, quem estava aqui. Então, Disse que a polícia do cafeteiro não batia em trabalhador rural. Não era exatamente. isso? Ele criou, inclusive, essa frase. Então, a gente sente falta um pouco. Uma coisa é um líder popular, outra coisa é um líder populista, tipo Jânio Quadros, as coisas. Sim. Mas eu achava que era bom isso e que a política hoje sente falta disso. Tá bom, meu amigo Gastão. Meu amigo Rogério, grato pela emoção de estar aqui com você. Eu queria lhe agradecer muito sua participação e teremos outros, até porque tem outros fatos antigos que eu quero relembrar também. Relembraremos, fora desse contexto político, o maior prazer. Eu não vou escrever livro de memórias, porque eu não sei escrever, eu sei falar. E então a gente pode fazer uma memória ao vivo no café. Vamos. Eu contando alguns episódios que eu presenciei e não foram poucos. Não foram poucos. Gastão, pronto. Essa pergunta eu tenho que te fazer. 2014, quando tu não foste eleito, tu ficaste com alguma mágoa de Rosiana? Outra coisa, em 2018, tu foste... tu mudou de posição. Eu apoiei Flávio. Apoiou Flávio Dino. Isso arranhou tua amizade com ela, isso mudou, isso foi recuperado, porque eu lembro que na época ficou um clima ruim entre vocês. Pelo menos eu nunca ouvi ela falar nada. Não. Mas assim, eu tô te falando de conversa de botequim. Olha, a gente, se não for sincero, tudo que eu disse antes não é sincero. Então eu quero te falar sinceramente. Na eleição para o Senado não ficou mágoa nenhuma. Né? Não ficou mágoa porque a minha diferença para Roberto foi 170 mil votos. Eu fui um dos 8 políticos do Maranhão que passaram de 1 milhão de votos. Boa companhia, eu, Cafeteiro e tal. E não ficou mágoa. Talvez a mágoa maior venha em 2018, porque eu tentei várias alternativas para me manter na política. E, infelizmente, eu sempre tinha uma resposta negativa. Eu quero ser vice-governador, eu tenho recall para o Senado, me arranjo uma vaga de um partido, essas coisas todas. E eu vi as portas todas fecharem. E eu precisava, por uma razão pessoal minha, de garantia da minha família quando eu morrer, eu precisava de ter 6 mandatos completos para que minha mulher, ao morrer, ela recebesse o último salário que eu tinha recebido e não uma pensão. E eu fui onde Flávio, o único acordo que nós fizemos foi esse, e ele cumpriu, ele me deu 4 anos de mandato, 2 de Márcio e 2 de Rubem Júnior, e isso, a mágoa foi maior, até pelos fuxicos e tal, mas isso, quando nós conversamos e recordamos os episódios que nós vivemos juntos, ela viu que a gente não joga 30 anos de amizade de política fora por causa de uma conversa de 40 minutos. E superamos isso, graças a Deus. Eu sou um homem sem mágoa, Rogério. Eu não tenho mágoa. Eu sou como o doutor Ulisses. Apaga, meu filho. Deleta e vai em frente. Gastão, muito obrigado. Eu te agradeço. De verdade, e conversa muito boa. Obrigado. Eu que te agradeço. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente, meu amigo Gastão Vieira, e até a próxima. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, podcast Café Quente. Muito obrigado e até o próximo episódio.